Seja bem-vindo nesse webinário onde a gente vai apresentar o TurboFlow AI, a próxima evolução da IA e a sua infraestrutura de inteligência estratégica para go-to-market ou, se preferir, para go-to-money. Nessa apresentação, a gente vai ver exatamente como é que você pode criar TurboFlows para o seu negócio, marketing e vendas. Segue aqui a agenda executiva do que a gente vai ver hoje. O que é que torna o TurboFlow AI diferente do ChatGPT? A gente vai fazer um demo do TurboFlow Sales com um exemplo meramente ilustrativo no caso do Nubank. Vamos fazer um demo de um Custom Chat GPT, de um AI CEO, CMO e CSO. Vamos fazer um demo do TurboFlow Assets de GTM, que é basicamente um Word com 100 ou 150 páginas. Vamos depois ver qual é que é o problema do mercado sobre a questão da abstração de IA ser cara, lenta e complexa. A solução, que é você usar Turbo Teams junto com TurboFlows e a nossa infraestrutura de IA. As 6 etapas de maturidade da IA, onde é que você e o seu time estão, e finalmente alguns casos de uso, como landing pages, imagens ou propostas comerciais, e, claro, o impacto potencial e economia de tempo que você pode ter no seu negócio usando TurboFlows. Por isso, indo direto ao ponto, qual é que é a diferença entre o TurboFlow e o ChatGPT? Em primeiro lugar, pessoa que não estava usando IA é pessoa que estava com esse carro no modelo antigo, que está no tráfego, lento e parece que não sai do sítio. Aí chegou o ChatGPT, OpenAI, atualmente também o Gemini e outras soluções, e basicamente a pessoa passou a ir do 0 ao 100 com maior velocidade. O que é que a gente fez aqui de diferente? Isto é a visão térrea, ou seja, quando você está no ChatGPT, você faz uma pergunta e gera uma resposta. Não era o tipo de ferramenta que a gente queria criar, nem o tipo de infraestrutura. O que a gente queria era como é que a gente consegue ter uma visão mais aérea do negócio, em vez de meter um prompt, coloca, por exemplo, 3 ou coloca, por exemplo, 100, e como é que a gente consegue, a partir daí, com uma visão de avião, que são tipo mais de 100 prompts, ou com uma visão de helicóptero, que é simplesmente uns 3 prompts, como é que a gente consegue depois fazer a gestão completa do negócio? Então, assim como diferentes carros têm diferentes propósitos, helicópteros e aviões, cada um tem o seu propósito e cada um vai consumir mais gasolina. Então, você vai ver ao longo da apresentação que basicamente fazer TurboFlows consome sim um monte de token. Antes de falarmos disso, bora falar aqui do conceito. Hoje, como é que as pessoas estão utilizando o IA? É mais ou menos da seguinte forma, que é prompts soltos e você vai no ChatGPT ou num qualquer uma IA e diz cria uma janela com flores. É mais ou menos como você no marketing dizer quero um banner laranja. Aí o Google entrou agora no mercado e criou o conceito do Pomeli, que basicamente é, não, a gente entrega, por exemplo, uma sala já com sofás, com vista. É maravilhoso. Não é o conceito que a gente tem aqui com o TurboFlows. O modelo TurboFlows é basicamente você criar os alicerces de um edifício, a parte do betão, a estrutura, você desenhar literalmente plantas e depois você vai utilizar e alavancar outras IAs para você conseguir desenhar literalmente o edifício dos seus sonhos. Então, o que a gente vai fazer aqui sim é ajudar você a criar a melhor planta possível para você ter um arquiteto e você literalmente contratar um arquiteto, faz uma planta durante 10 minutos, olha e diz não gostei e cria mais uma. Cria mais uma, olha e diz não gostei e cria três. Só que você não está pagando tão caro quanto seria um arquiteto. Para dar aqui sim um exemplo mais concreto, imagina você desenhar uma casa de um andar. Você fez uma planta, olhou para o andar e disse: é interessante, mas eu quero um edifício com 10 andares e cobertura. Aí você desenha, olhou, interessante, mas eu acho que tem potencial para fazer 100 andares. É basicamente isso que torna o TurboFlow AI diferente. É a velocidade, a escalabilidade. É mais ou menos como se fosse um AutoCAD na arquitetura, mas no caso aplicado a marketing, negócio, vendas e um conjunto de outras áreas. E o que acontece é, quando você começa a fazer múltiplas plantas de vários edifícios e a ter várias ideias, você começa a chegar no que a gente chama de stacking, que é fazer projetos, projetos e mais projetos e mais projetos, no caso de plantas, ao ponto de você poder literalmente desenhar as estruturas do que é que seria a sua cidade perfeita, que pode ser um Dubai, pode ser uma Nova York ou pode ser uma Londres. Reforço, o software ele apenas vai fazer as fundações, só como disse um cliente para nós, Fred, já entendi o que vocês fazem. Vocês basicamente evitam que um edifício tenha um problema de 2 ou 3% de desequilíbrio para ele não cair. Literalmente é isso. Então é como se você tivesse acesso a um AutoCAD avançado, onde você consegue de forma simples, rápida e eficiente conseguir desenhar várias partes do seu negócio. A melhor forma de fazer isso é fazendo um demo. Então, você tem aqui assim um exemplo que é o TurboFlow AI Sales. Você pode colocar aqui texto, pode colocar um URL
ou pode colocar aqui áudio. No caso, a gente vai simplificar, coloca aqui, por exemplo, Nubank, e ao colocar Nubank, passado 2 minutos, você recebe esse tipo de análise, que basicamente diz: Nubank é uma fintech digital líder na América Latina, por isso eu sou cliente do Nubank, adoro o Nubank, tem aqui assim um cartãozinho lá, o roxinho, e basicamente ele vai dizer qual é o público. Classe A, B e C, 25 a 45 anos, são early adopters digitais. O Nubank tem 90 milhões de clientes ativos no Brasil, México e Colômbia, tem penetração de 60% na população economicamente ativa brasileira, tem foco em millennials, 45% e geração de Z, 30%, como core users, o market share é de 28% no mercado de cartões digitais brasileiros. Aí vai ter um pouquinho do público-alvo, um pouquinho do nicho, e aí você pode começar a ver de forma mais completa o conjunto de produtos que oferece o Nubank. Simplesmente tem que expandir a parte do contexto e vai dizer, por exemplo, cartão de crédito digital e as condições, cartão ultravioleta premium, conta digital PJ. Vai dizer depois que tem diferenciais tecnológicos como app proprietário, atendimento, machine learning, biometria facial, algumas métricas operacionais como NPS, churn rate, o CAC, que é 25 a 30 reais no caso aqui por cliente, o LTV médio de 1.200 reais, uma estrutura e escala, no caso diz aqui 7.000 colaboradores, presença em território nacional e 3 hubs tecnológicos: São Paulo, Berlim, México, mais de 500 milhões investidos em segurança digital e o processamento é de mais de 2 bi transações por ano, e produtos complementares têm aqui mais informação. Enfim, você recebe um briefing de negócio, tem inclusive a parte no Cell, os concorrentes diretos, que é o Inter, C6, PicPay, Next, regulamentações, dados de mercado, por exemplo, é um mercado que movimenta mais de 150 bi e que tem um crescimento anual do setor de 30%, e a penetração de banking digital é de 45% da população. Canais de distribuição: 85% aquisição orgânica, 10% marketing digital, 5% parcerias estratégicas e um CAC médio abaixo de 30. O que é que acontece? Esse é apenas um briefing. Eu vou fazer na realidade aqui assim um demo real, só para você ver isto sendo produzido. Então, eu criei literalmente aqui uma conta do zero, aqui na Shifters. Nós vamos aqui exatamente nesse URL que você consegue ver aqui no browser. Só vou subir aqui app.shifters.ai. Aí a gente está na nossa interface e basicamente eu venho aqui e vou dizer: quero acessar o TurboFlow AI Sales, quero adicionar um URL e eu vou simplesmente aqui no browser digitar Nubank, só para eu poder pegar aqui o banco. De novo, sou um fã do Nubank, mas o exemplo é meramente ilustrativo. A gente não endossa o Nubank, não somos associados no Nubank, estamos a fazer isso meramente para exemplos demonstrativos para você entender o potencial. Adicionamos o URL e aí você faz aqui gerar o contexto diamante. O que é o contexto diamante enquanto isso está sendo processado? Eu acabei de criar ontem. Isto é o bom de fazer IA, que você vá a contextodiamante.com e você vai ter essa informação que eu mesmo gerei ontem, só para elucidar as pessoas do potencial. O que acontece é, quando você está fazendo contextos, uma IA genérica ela vai entregar 20 a 30% de taxa de acerto. Se você fizer um contexto empresarial com dados públicos, vai chegar até 60%. Só que se você revisar o contexto que vai ser gerado e conseguir basicamente polir aquele diamante, você vai conseguir transformar essa acuracidade de 60% para até 80%. E ao fazer isso, o que acontece é você vai ter mais eficiência, vai ter menos retrabalho, e a sua vida vai ficar literalmente melhor. Então o que acontece é, um dos grandes problemas de IA é que as pessoas estão tendo alta taxa de acerto medíocre. Só 20 a 30% das respostas da IA são realmente utilizáveis para contextos empresariais. Tem um contexto de retrabalho dos times, tem falta de confiança porque vai sempre alucinar e com isso tem investimento desperdiçado. Então o que a gente diz é, temos uma IA avançada, mas ela não entende o nosso contexto empresarial. Erra demais, exige correção, não confiamos para usá-la em produção. Isto é o lamento comum de executivos de B2B. Então o que acontece é, o problema não é tecnologia, é falta do que a gente chama de contextualização diamante. O que é então o contexto diamante? Basicamente o que a gente está a fazer, que é coleta automatizada de dados públicos. São 60 minutos que você pode aplicar ou não depois de revisão humana. Não precisa de dados confidenciais, são tudo dados públicos. E é uma estruturação que é otimizada para, por exemplo, você usar agentes de IA. Então, benefícios para você: modelos proprietários custam 500 mil ou milhões, você não tem que pagar por isso. Consultoria especializada, 30 a 50 pau, você não tem que pagar por isso. Time de revisão humana, 300 pau a meio milhão, você não tem que pagar por isso. É uma fração do custo que você basicamente tem que pagar. E o que a gente faz é coleta inteligente, uma síntese automatizada, revisão de 60 minutos e implementação imediata. Eu vou pegar no exemplo que a gente está fazendo, cliquei aqui e reparem que o briefing do Nubank que eu apresentei em texto, ele já está exatamente aqui gerado, ok? É a mesma coisa que eu mostrei,
simplesmente tem aqui o layout. E agora o que eu vou fazer é, imagine que são três prompts e que é que a gente chama a visão do helicóptero. A gente foi lá e disse Nubank, deixa eu ver o que é que a gente tem aqui interessante sobre o Nubank. Vai ter depois aqui o perfil do cliente, o nicho. Não vou entrar aqui assim no detalhe, mas eu vou clicar aqui, vou clicar em projetos. Você vai ver que temos aqui assim um contexto que eu vou inclusive renomear só para ser mais fácil. Eu vou por aqui assim Nubank, ok? Temos aqui o primeiro contexto e esse contexto ainda não está polido, ok? Para polir, o que é preciso fazer? Um novo projeto. Você tem aqui assim basicamente cinco potenciais motores. Tem um motor de vendas que é onde você faz o contexto base para polir o diamante. A partir daí você revisa aquela parte de texto, joga no, por exemplo, no GTM Assets e basicamente ele vai transformar aquilo que eram três prompts. Você mete agora o contexto e ele agora vai fazer literalmente 100 prompts. Então é meio que você faz aqui uma laranja para depois em escala fazer 100 laranjas. Você pode depois também pegar no contexto e colocar na parte do Paid Ads, que é mais um motor. Pode colocar no motor específico que a gente tem de e-commerce. Pode até, se quiser, criar conteúdos, embora aqui você possa aplicar de forma diferente. Enfim, como isto é um demo, eu vou clicar aqui no TurboFlow AI Assets e aqui a gente pode copiar diretamente o contexto que veio do Nubank, só que o que acontece é o Nubank tem um tom de voz específico, certo, gente? Então, antes de eu começar a fazer o projeto, eu vou só fazer uma configuração que é tom de voz. Eu vou adicionar aqui um tom de voz. Eu vou por aqui assim no bank-site, só para minha referência. Já existe um, pois eu devo ter feito já vários exemplos. Eu vou pôr site, eu vou pôr demo-site e já tem um nome diferente, ok? A partir daqui eu vou clicar gerar um tom de voz. Eu vou no site do Nubank, em nubank.com.br e vou simplesmente fazer Ctrl+A, Ctrl+C para pegar o texto, ok? Então selecionei tudo e fiz Ctrl+C. Vou voltar, tenho aqui amostras de texto, vou fazer Ctrl+V, vou pedir para a IA analisar e gerar o tom de voz, e a partir daquilo vai gerar aqui em 30 segundos mais ou menos o tom de voz do Nubank. E ao fazer o tom de voz do Nubank que já temos aqui, ele vai definir um pouquinho mais do que é a linguagem, personalidade, características distintivas. É um tom de voz que é o chamado amigável capacitador. Me parece bem, eu vou gravar. Já gravei o tom de voz, vou voltar aqui em projetos, vou acessar de novo o projeto do Nubank, vou copiar aqui o contexto que veio lá do helicóptero e vou literalmente agora criar um novo projeto de assets. E nesse projeto assets, a gente vai aqui criar os assets de negócio, marketing, vendas e até para outras áreas. E vou de novo copiar aqui o texto que a gente acabou de trazer lá da visão do helicóptero. O ideal é que você, enquanto founder, pudesse depois ler e revisar e melhorar a acuracidade do que está aqui, porque estes dados são dados públicos, eles têm até 60% de acuracidade, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas para você transformar isto em 80% ou mais, é simplesmente rever o texto, vem aqui no tom de voz, você tem estes tom de voz pré-definidos, eu no caso vou colocar Nubank, um demo de site, e vou pedir aqui para nos filtros colocar a localização. Eu sei que o Nubank tem México, por isso eu vou pôr dois países no caso aqui como exemplo. Vou pôr aqui Brasil, vou pôr aqui México, deve ter aqui assim, presumo. Alguros, deixem ver se isto aparece. México, maravilha. E aí, no idioma, você pode usar qualquer um desses idiomas e basicamente eu vou, no caso, usar só Brasil. Por isso, usamos aqui assim português do Brasil, vou fechar. Temos aqui assim os dados prontos, no caso aqui assim do Nubank. E agora com isso, a única coisa que a gente vai fazer é pressionar um botão que é Turbo Boost gerar todos. Enquanto o processo está aqui sendo gerado, eu vou só explicar um pouquinho mais aqui do contexto diamante. Por isso, o contexto diamante é valioso para quem? Empresas de SaaS, B2B, empresas de tecnologia, agências de marketing, go-to-market, times de vendas, laboratórios de inovação. Enfim, se você trabalha com IA, sinceramente isto é a sua cara. Acesse contextodiamante.com e você vai entender um pouquinho mais. Eu vou voltar aqui no projeto, simplesmente para mostrar algumas coisas. Por isso, isto está a ser processado, eu vou deixar aqui isto aberto, vou voltar aqui e a partir daqui a gente vai passar para os próximos passos. O que é que são os próximos passos? Basicamente, você tem aqui um exemplo de como é que depois a gente utiliza os contextos. Então, cada contexto que é ali gerado, você pode fazer download de um Word, você pode fazer upload de um Word para um chat GPT e pode começar a fazer perguntas. Então, no caso, nós fizemos o upload e começamos a fazer perguntas. Eu vou ser mais explícito
para dar aqui mais contexto. Por isso eu vou abrir o ChatGPT. Imagina que tem aqui o ChatGPT e basicamente eu clico aqui, faço editar ChatGPT, só para você entender o que é que está por trás da inteligência. Aqui tem um nome, aqui vai ter a descrição, que é o que aparece aqui do lado direito. Você vai dar uma instrução, no caso de executar um determinado prompt. Pode ter aqui uns quebra-gelos e no final você tem que adicionar aqui basicamente o contexto. No caso, como eu já fiz stacking, leia-se, fiz vários projetos com o TurboFlow. No caso, para você ter ideia, eu já fiz 55 projetos de TurboFlows. Porquê que isto é importante? Cada TurboFlow, ele atualmente está com 64 prompts, no passado já teve 101. A gente está sempre a aumentar, por isso isto é um número dinâmico. Mas imagino que eu fiz isto vezes 55 projetos, quer dizer que literalmente eu já fiz mais de 5.555 prompts ou por aí, a nível de usar os TurboFlows. Então, eu peguei no documento gerado, que é o mesmo que eu vou abrir daqui a pouco para o caso do Nubank, e eu peguei, simplesmente subi. Aí você enriquece com mais conteúdos de contexto, como por exemplo uma página web, como por exemplo um webinário que você faça, que é o exemplo desse aqui que eu estou gravando. Pode ser aqui assim algum research que você tenha feito especificamente, pode ser scripts comercial e depois tem aqui os nossos prompts específicos para o processo. Tendo isto feito, você simplesmente tem que subir aqui os textos e tem que fazer perguntas. Como eu nesse momento tenho a máquina, no caso aqui, a processar a informação, eu não posso interromper o processo, nem vou pegar no projeto anterior, mas eu vou dar aqui o exemplo e depois a gente pode ir simulando só para você ver isso acontecendo na prática. Por isso, a gente vai pegar no contexto inicial do helicóptero, vai subir aqui o contexto e vai começar a fazer perguntas. Com base no que você conhece o TurboFlow AI, usando a base de conhecimento em anexo no GPT, por favor me fale como podemos vender mais o TurboFlow AI para o Nubank. Use o contexto do Word em anexo nessa conversa para entender bem o Nubank. Tradução. É como se a gente colocasse aqui o volante do Max Verstappen para basicamente o volante ficar com alta precisão e é como se a gente depois adicionasse entre aspas aqui o volante de Fórmula 1 do Alonso, por exemplo, e a gente dissesse agora à máquina, compare o Max Verstappen com o Alonso e veja como é que eles podem, entre aspas, trabalhar juntos. A partir daqui, vai começar a ter um briefing e vai começar a trazer coisas interessantes que são bons insights para times de vendas. Então, por exemplo, o Nubank tem três pilares estratégicos: 100 milhões de usuários, três países, então quer expansão em escala na América Latina. É uma operação ultradigital de alto volume e baixo custo. Tem competição feroz em múltiplos segmentos. Aí você vai dizer porquê. O Nubank tem dezenas de produtos, lança produtos rapidamente, depende de centenas de colaboradores, gasta milhões em campanhas. Então, com base nisso, ele diz: ó, o Nubank facilmente gasta entre 20 a 60 milhões. Reforço, esses dados são estimados. A gente tem uma base que é de dados públicos, tem a questão dos 60% que mais tarde eu vou voltar nesse ponto. O facto é, com isso, a máquina meio que começa a adivinhar o que é que seria o pitch perfeito para o Nubank. Exemplo, vocês cresceram 100 milhões de clientes com uma operação brilhante, mas existe um gargalo invisível que é a inteligência contextual que não escala na mesma velocidade. Isto é, cada squad escreve uma versão diferente da história, cada país cria a sua própria narrativa, cada lançamento exige novos briefings, novas validações, novos alinhamentos. Isso custa milhões por ano, não em mídia, mas em inconsistência. E o TurboFlow resolve isso criando o quê? Um cérebro institucional, que é o exemplo que eu falei de estar a adicionar aqueles contextos, no caso, no Custom GPT, e porque ele, no fundo, cria um contexto diamante, pode ser 100, 120 páginas, ou 150 às vezes, e basicamente tem toda a informação usando dados públicos, que quando você pega naquela estrutura e faz aquele polimento de diamante, você consegue, em teoria, passar uns 60% de potencial acuracidade para até uns 80%. Isso é importante porque no mercado é 20, 30, então meio que você resolve a questão da acuracidade. Em 60 minutos você tem campanhas completas, o seu analista júnior passa a produzir nível sénior, seus times param de começar do zero e a velocidade aumenta sem aumentar o headcount. A partir daqui, narrativa final, imagine seu estagiário criando apresentações que o CEO aprova de primeira. Não é sobre produtividade, é sobre governança de inteligência. A partir daqui você pode fazer outras perguntas, por exemplo, quer uma oferta irresistível. E aí você faz o que a gente chama tecnicamente que é identificar o tamanho do problema do lado do cliente. Eu vou passar aqui uma história só para você entender. Talvez você já tenha passado pela situação do comercial que é incrível, que passa 10 horas fazendo uma proposta comercial, que coloca o cliente no call, que envia a proposta, que disse, nossa, foi fantástico. Aí, passado 10 dias, você descobre no LinkedIn que o cara fechou com o concorrente, você está puto, pega no celular, liga para o cliente e diz, ó, oh, beleza, já que a gente não ganhou, vi o seu post no LinkedIn, mas uma pergunta, onde é que eu errei? E aí o cliente do outro lado diz, é que você não conseguiu apontar que eu tinha um problema de 2 milhões. E por conta disso, eu acabei por ir no seu concorrente.
Aí a pessoa aprende rápido. Isto na realidade é uma história real, aparentemente, de um post de LinkedIn. O meu ponto é, no caso aqui assim do Nubank, a máquina, não eu, Fred, não nós, Shiftas AI, a máquina, quando compara o contexto que tem aqui dentro, junto com o contexto que a gente acabou de criar, no caso aqui assim de um pequeno helicóptero, ela vai atribuir um valor de. Esse custo de lentidão deve estar a custar estimados 1,2 a 2,4 milhões. E aqui você começa a ganhar a equação. Porquê? Porque você pode começar a usar esse tamanho dessa dor. Só para deixar claro, eu já rolei aqui projetos em que às vezes chega a 20 milhões o tamanho da dor. Ou seja, dependendo do cliente, você vai ter um benefício que ele vai mudar. Ainda hoje, por exemplo, eu fiz isso com um cliente em que ele disse: Ah, Fred, eu estou prospectando o cliente A, então beleza, eu fiz o contexto aqui da empresa mãe, fiz a mesma coisa do Max Verstappen versus o Fernando Alonso, juntamos para fazer a pergunta e depois ele deu uma resposta que o cara podia gerar para uma empresa, se não falha a memória, tipo Alpargatas, podia gerar, não me lembro, recordo aqui do valor, mas era, sei lá, era entre uns 5 ou 12 milhões ou por aí. Não quero dizer nenhum número que não seja verdadeiro, o exemplo aqui foi meramente ilustrativo, sabe que as IAs alucinam. O meu ponto é você consegue identificar o tamanho de um problema que pelo menos vai chamar a atenção da pessoa, para você ganhar a pessoa para fazer uma conversa e depois, claro, você pode assinar um NDA, pode refinar o contexto diamante e com isso você pode melhorar a curacidade e com isso você consegue provar melhor a questão dos dados e da acuracidade dos dados. No caso aqui, qual é o valor que a gente entrega? É 6 meses de trabalho em 60 minutos, conhecimento da empresa que passa a estar disponível por qualquer pessoa, zero contradições, o júnior que produz como um sénior e você pode, entre aspas, em teoria, cancelar 3 agências. Então, em cima disso, eu digo, faço agora um e-mail personalizado para o LinkedIn Outbound para a diretoria. Olhem o que é que ele faz. Uma pergunta rápida sobre eficiência estratégica. E ele diz, vou ser breve, nas últimas semanas fizemos um diagnóstico profundo sobre como empresas com múltiplos produtos, times distribuídos e crescimento acelerado perdem sem perceber algo em 1,2 a 2,4 milhões de reais. Tem aqui exatamente o tamanho da dor. Aí ele vai explicar o que é isso, que é o retrabalho, os ciclos lentos, o desalinhamento, enfim, vai explicar. E nós desenvolvemos a plataforma. O impacto típico é esse. E aí a gente pergunta, gostaria de agendar uma reunião? Ou seja, a gente consegue identificar o tamanho do problema e depois enviar um e-mail que é personalizado, ok? Não é customizado apenas. Ele não pega apenas dados genéricos da indústria. Ele pega dados do cliente e usa a realidade do cliente para mostrar o que está acontecendo. Eu vou fazer aqui assim vou fazer aqui assim o cara aqui assim no projeto, porque ele já vai com 87%. Eu vou começar a fazer scroll só para você entender o que está aqui, que vai ser importante para o resto da apresentação. O que é que a gente tem aqui? Eu vou clicar aqui e você vai ver que basicamente tem aqui o que a gente chama o Turbo Flow, o processador de GTM, que basicamente é os passos que você teria que fazer depois de ter toda a pizzaria pronta. Então imagine que você é o dono de uma pizzaria e o software ele vai preparar os ingredientes, vai permitir que você faça o download dos ingredientes de uma vez, ou acabou de ser feito. Como ele acabou de ser feito, eu vou ler primeiro o pitch. Porquê? Porque a gente adicionou o tom de voz, eu quero saber se o tom de voz está interessante ou não dentro do que aparece aqui. Então eu vou ler o pitch, vou dizer se gosto, se não gosto. Se lembre-se que você está a ter acesso a drafts, leia-se rascunhos, leia-se versões preliminares, lembre-se que a IA alucina, lembre-se que você é 100% responsável por aquilo que a ferramenta gerar e no final, se você estiver acostumado com isso, tudo bem, isso está escrito inclusive nos termos e condições em que você é 100% responsável por tudo o que a gente gerar. Ou seja, você tem que gera e tem que rever o texto para você poder depois usar o texto. Nós estamos disponibilizando meramente, no caso aqui, a ferramenta para você poder gerar esses rascunhos, essas versões preliminares. Bora lá ver o que é que tem o pitch de vendas. Liberte-se da prisão financeira que os bancos tradicionais criaram para você. Já parou para pensar quanto tempo da sua vida você gasta em filas de banco? Ou quanto dinheiro some do seu bolso todo mês em tarifas que você nem sabia que existiam? Você trabalha duro pelo seu dinheiro, então por que precisa pedir permissão para usá-lo? Porque precisa enfrentar a burocracia, pagar taxas absurdas e ainda ser tratado como um número. A verdade incómoda é que os bancos tradicionais não foram feitos para servir você. Foram desenhados para extrair o máximo possível do seu dinheiro enquanto oferecem um mínimo de serviço. Pense nisso. R$ 480 por ano. É o que um brasileiro paga em média, é o que um brasileiro médio paga em tarifas bancárias, quase meio salário mínimo que simplesmente desaparece do seu bolso. E para quê? Para ter o privilégio de guardar o seu dinheiro em um banco. E não é só o dinheiro. São as 8 horas mensais perdidas em filas,
ligações para centrais de atendimento e visitas a agências. São 96 horas por ano, mais de 4 dias inteiros da sua vida desperdiçados em burocracia bancária. Enfim, eu não vou ler tudo. O meu ponto é, tem aqui um pitch que você pode pegar, pode ir numa IA, pode dizer, oh, quero mais curto, quero mais longo, quero editar. Tem que, obviamente, rever os dados, tem que ver a acuracidade, mas no final diz, oh, aqui está o que você ganha imediatamente, conta 100% digital, cartão de crédito sem anuidade, atendimento humano, seu dinheiro rendendo 105% de CDI. Ele Tô vai criar uma pensando o que oferta que eu vou escrever aqui, mano. e aí, com isso, você consegue ver o que está aqui e com isso você consegue, de forma objetiva, ter ideias, você consegue Não, ver o potencial do que aparece aqui e com isso você pode editar o texto. Então, primeira coisa é validar se tem qualidade. Teve qualidade, ótimo. Aí você, agora o segundo passo é fazer download aqui do contexto. Você faz download do contexto, eu vou clicar aqui e você vai ver que ele basicamente vai gerar um Word, só que ele não é apenas um Wordzinho, eu vou explicar. Primeiro, vai ter aqui o disclaimer, de novo, este serviço não substitui pesquisa profissional, due diligence ou consultoria, por isso você é 100% responsável por revisar o documento e assume total responsabilidade pela validação do seu conteúdo. A partir daqui, o que é que a gente faz? Colocamos aqui o contexto, que é a parte base. Repara que diz aqui um de 154 páginas. Então, o que acontece é, vai ter um nicho, vai ter um nível de competição, oportunidades, barreiras de entrada, tendências de mercado, potencial de crescimento, viabilidade económica. Aí vai ter um monte de informações, que eu já vou explicar qual é o racional. Vai criar aqui o pitch, eu vou só fazer scroll até ao final para você ver o que é que acontece e que é real. Está tudo preenchido. Vai ter pitch deck, vai ter de investidor, vai ter aqui assim plano de mídia, vai ter tudo que é texto, ele vai estar aqui. Tem inclusive no final uma projeção financeira que normalmente não é 100% acurada, né? Nós utilizamos isso às vezes para fazer simplesmente alguns benchmarks e tudo bem. O ponto é, tem aqui 154 páginas no total. O que é que você faz com essas 154 páginas? Cria um custom GPT para poder ter o que a gente chama o volante do Max Verstappen a funcionar para o seu negócio. Então, isso é a primeira parte. A segunda parte é você tem acesso aqui ao que a gente chama o nosso GTM para você poder clicar e ir configurando passo a passo o que você desejar. Então é como se você entrasse numa cozinha, tivesse aqui assim um monte de ingredientes, então esses são armários cheios de ingredientes, ele vai estar cheio aqui assim de armário, só que a gente fez uma versão simplificada desses ingredientes, dessa pizza, a gente combinou os ingredientes para você simplesmente de forma simplificada ter acesso a um monte de super prompts. O que é um super prompt? Não é mais do que um prompt completo e com uma estrutura que faz sentido. Então, por exemplo, clientes diz, cria um mapa de público do ICP. Eu clico e agora você tem que levar isto para uma IA, por exemplo, como o Gama. A próxima versão que está saindo inclusive do forno vai ter a possibilidade de você clicar aqui, quero gerar PowerPoint, ele vai gerar automaticamente, vai demorar então, até 30 dias a fazer isso. Enquanto não está, não tem problema, eu vou abrir aqui assim o Gama. Só sabe que estes passos que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer aqui manualmente, eles no futuro vão ser 100% automatizados. Por isso eu vou simplesmente copiar texto, vou pedir para preservar o texto, vou pedir para continuar, vou na próxima tela simplesmente confirmar algumas das configurações que aparecem, nomeadamente ele vai ter que pôr card by card, é uma coisa específica do Gama, que eu já vou explicar o que é que isso é, e assim que a gente chegar na próxima página, a ver se a internet aqui ajuda, já chegamos card by card. Ele vai comprimir isto aqui em cartões. Vou pedir para preservar o texto, português do Brasil. Pode escolher aqui assim um template, o roxinho. Eu vou clicar aqui, não sei se vai ficar muito bonito, mas vou tentar, sabendo que o Nubank tem o roxinho, mas enfim, não vou conseguir perfeito. Ah, é só depois fazer gerar. Ele agora vai gerar um PowerPoint e você pode criar dezenas de PowerPoints como esse. Então, eu estou simplesmente a gerar um PowerPoint e você pode depois criar o que quiser para o seu negócio. Ele vai automaticamente personalizar o super prompt e o super contexto, dependendo do caso. E para você simplesmente colocar, você pode abrir, gerar no Gama, ler, ou pode simplesmente fazer copy-paste, abrir um Word e ler a informação. Ou você faz download do documento principal e lê. O que acontece é que antes eu demorava 2 meses enquanto consultor a fazer isto e hoje simplesmente esses 2 meses viraram 10 minutos, então você tem uma experiência muito mais simplificada. Você pode depois pegar isto aqui, eu vou, por exemplo, deletar isto, vou dizer perfil do cliente ideal do Nubank, vou clicar e agora é só ler o que está aqui e a gente sabe que o perfil do cliente ideal do Nubank é brasileiro, 25 a 35 anos, reside em áreas urbanas e tem renda de 4 a 8 mil reais. Qual é o perfil tecnológico? Formação, conectividade, apps instalados, vai dizer aqui assim algumas informações.
Vai falar sobre as principais dores do cliente, frustração com a burocracia e taxas abusivas dos bancos, está aqui claríssimo. Qual é o comportamento de consumo? Vai ter aqui assim algumas dicas. Insights, objetivos financeiros, reserva de emergência, consumo consciente, investimentos, viagens internacionais, preferências de comunicação. Vai dizer aqui alguma coisa sobre os canais. O contexto de mercado, no caso de Brasil e México, porque a gente adicionou isso no projeto inicialmente. E tudo bem. A partir daqui a gente volta. E agora você acabou de ver um PowerPoint. Você pode depois validar a promessa, que é uma VSL. VSL não é mais do que um pitch de vendas ou uma Video Sales Letter. Você vai ter quatro que pode escolher. Você pode depois clicar aqui para validar um modelo de pricing, para criar uma oferta irresistível. Você pode depois começar a parte de validação, que é ver os dados financeiros. Você pode depois, por exemplo, fazer análise de vantagens competitivas. Você pode clicar aqui e gerar, por exemplo, um pitch deck de investidor e repetir o mesmo processo que eu acabei de fazer. Ou você pode, por exemplo, no caso de conversão, dizer que quero criar um mock-up, porque quero mudar, quero uma nova página para o Nubank. Eu vou fazer aqui só um teste, só para você entender aqui a lógica. Tenho aqui Lovable, eu vou abrir o Lovable e vou fazer copy-paste para o Lovable num super prompt. Olha o que acontece quando eu faço isso. Isto aqui, se eu abrir isto no Word, deve dar algumas páginas completas. E ele o que diz é, escreva uma página com até 1500. Aqui você pode pôr 2000 palavras, você pode pôr 1000 palavras, você pode pôr 500. Eu vou pôr no caso 700 para ver o que é que acontece. E vou fazer Enter e ele basicamente vai começar a criar uma página, só que ele já usou um prompt personalizado. Então, a dificuldade do Lovable, se você usar diretamente, é o que você coloca naquela caixa. E como a gente já personalizou o prompt, customizado, no caso aqui para este exemplo do Nubank, ele basicamente já vai levar o máximo de informação que a gente acha que é relevante para fazer pizzas, ok? Então é como se o TurboFlow AI fosse o preparador da pizza e agora você escolhe qual é que é a outra IA que você quer fazer para terminar algum processo. A partir daqui, você volta, eu vou voltar aqui, já vimos esse exemplo, então veja se faz sentido agora o que eu vou começar aqui. Hoje, fazer projetos de aceleração de IA bem feitos, eles são caros, complexos e lentos. São caros para pequenas e médias empresas e grandes. É lento porque demora meses para implementar. É complexo porque requer time técnico. É inacessível para SMB porque tem alto custo de entrada. Tem implementações longas. Tem dificuldade de integração com ferramentas existentes. E tem falta de profissionais qualificados para usar IA. Então, nós pegamos no GPT e fizemos uma pergunta. Com base no que você, ou seja, quanto custa implementar um GPT personalizado com 60 a 70% de precisão para uma pequena, média e grande empresa, usando pesquisa sobre factos públicos, benchmarks do setor e estimativas razoáveis? E o que ele diz é: hoje você consegue, com 60 a 70% da acuracidade, fazer isso? Pode, só que vai custar 5 mil a 25 mil dólares para o SMB, leia-se pequenos e médios negócios. E se você quiser 95% da acuracidade daqueles dados de helicóptero que a gente viu lá atrás, dá para ter 95? Dá, mas tem que pagar meio milhão de dólares a 1 milhão de dólares. Por isso aqui são 30 mil a 150 mil reais, mais ou menos, ao câmbio de 1 para 6. E aqui é 3 milhões até 6 milhões de reais. É muita grana. E se for Enterprise, a conta ainda é mais cara. Vai dar entre 100 mil a meio milhão de dólares, de 600 mil reais até 3 milhões de dólares. E quando vem aqui para os 95%, vai até os 8 milhões a 20 milhões de dólares. Então a pergunta que a gente fez foi muito simples. E se isso pudesse ser mais barato, sem código, sem nenhuma engenharia de contextos, e se não existe construção manual de contexto, e se pudesse ser mais rápido, melhor e mais barato? Ou seja, tem que você não pagar 10 mil, 20 mil ou 30 mil por engenharia de prompt? Era a primeira pergunta. Tem que você também não pagar por engenharia de contexto 10 mil, 20 mil, 30 mil, que depois acumula um mês e em 12 meses pode virar uma conta de 300 ou meio milhão? A resposta é TurboFlow AI não é uma ferramenta de IA, é uma infraestrutura e isso é importante porque a gente usa a infraestrutura de inteligência estratégica, que eu já vou explicar o que é que isso é, para efeitos de go-to-market ou go-to-money, leia-se projetos que já existem e que você quer otimizar. Você pode usar qualquer uma dessas ferramentas junto com o TurboFlow, é só pegar nos contextos, exportar e usar em qualquer uma dessas ferramentas, desde que tenha base de conhecimento ou desde que tenha, como tem o Custom GPT, aquelas features para você anexar alguma coisa, os seus agentes vão entender melhor. Então, para deixar mais claro, hoje qual é que é a solução e porque é que a gente começou a usar os princípios? Porque você tem um problema do conhecimento na sua empresa ele estar fragmentado. Ou seja, você tem o CEO, mas ele vai numa reunião e ninguém consegue fazer uma pergunta ao CEO porque ele está em reunião. E a solução que a gente viu para isso é, primeiro, criar as chamadas 17 dimensões da empresa conectadas, que é para no final você conseguir eliminar o problema das contradições das mensagens. Então,
Para isso a gente criou o que a gente chama essa solução, que é o crescimento cruzado, em que você cria determinadas caixas e ao criar essas caixas, você agora analisa as caixas, passa 104 prompts com o que a gente chama as perguntas certas de negócio e na ordem certa. Então, só para deixar claro, como disse um cliente nosso, Fred, qualquer júnior faz 100 prompts. Agora, 100 prompts certos de negócio, na ordem certa, isso é muito raro. E basicamente o que acontece é que nós tivemos 10 anos a atender clientes como a Max Milhas, como a CCA, como a Multilaser, como uma Cirela, como uma Lovis de França e outros clientes, inclusive fundos de investimento. E basicamente, depois de 10 anos a fazer isso, a gente conseguiu, através de IA, comprimir o que antes demorava 2 meses a fazer consultoria, virou uma coisa de 10 minutos e aparentemente a gente descobriu que isso funciona muito bem para usar como contextos porque gera a questão da acuracidade. Então, você consegue, logo na largada, através disso, ter um estrategista de negócio, um especialista de marketing e vendas, e com isso você começa a entregar o que a gente chama o conceito de Turbo Teams, que é o seu negócio tem, por um lado, ter Turbo Teams e, por outro lado, tem que ter Turbo Flows. Se você quiser ter, claro, mais produtividade com IA. Eu vou tentar resumir tudo o que a gente já falou, meio que em um slide. Você basicamente tem alguns problemas que tem que resolver, ok? Deixa eu pôr isso só um pouquinho maior para ficar mais fácil aqui a leitura. Basicamente você tem um problema que é a IA é genérica e inconsistente. E a IA é genérica e inconsistente porquê? Porque você tem que ter uma IA com DNA institucional para resolver o problema. Para isso você tem que criar um contexto diamante, leia-se aquele efeito helicóptero que a gente fez do Nubank, você vai ter que ativar Super Prompts, que são estruturas um pouquinho melhores. Pode depois definir Master Prompts, que é uma feature que vai ser em breve no futuro na nossa plataforma. E com isso você resolveu o que a gente chama IA conversacional. Que no caso a gente chama Turbo Chat, porque a gente consegue fazer o load dos volantes, lê-se, consegue subir contextos. Do lado direito você tem o outro problema, que é o conhecimento estratégico da sua empresa, ele hoje está fragmentado. E para isso você tem que criar o conhecimento ativo 24/7. Você vai ter que resolver para isso, primeiro, os estilos de informação na sua empresa. Você vai ter que resolver a inconsistência entre os canais. No caso, a gente fez o tom de voz do Nubank, que é exatamente isso. E no final você tem então, usando os 101 ou 104 prompts, todos interconectados, você consegue então ter uma realidade da empresa que, subindo numa IA, você consegue ter no fundo um bom contexto para ser utilizado. E finalmente você tem que ter infra. Porquê? Porque você vai começar a fazer stacking de projetos para ter o quê? Campanhas mais rápidas e eficientes que têm que guardar o seu contexto, que têm que guardar os seus super prompts e para depois você poder exportar e fazer então os custom GPTs. Com isso, você tem o seu AI CEO, AI CMO, AI CSO 24/7 e ainda tem acesso à cozinha, à pizzaria, ao TurboFlow GTM Processor para os seus times. Fez isso, olha agora os benefícios. Cada vez que você faz um contexto, você está a economizar 150 horas ou 149 para ser mais preciso. Assim, a gente acabou de ver o exemplo do Nubank, em 10 minutos ele fez aqui exatamente 150 e não sei quantas páginas. Aí você tem aqui assim 48 horas para criar campanhas de live. O mockup, eu vou dar aqui o exemplo do mockup. Abrir aqui, temos aqui o exemplo do Lovable. Isto aqui assim é um mockup, ok? Ele basicamente disse 480 reais por ano sumindo do seu bolso, ok? Ele não tem, ainda não dei aqui assim o padrão de identidade da marca. O sistema bancário tradicional depende da resignação. Ele colocou aqui os problemas, estão vendo que a gente falou, e vai depois a partir daqui apresentando um método de burocracia zero. Enfim, ele criou aqui uma oferta, tem uma apresentação que está profissional, claro que a gente depois tinha que mudar a identidade da marca. O facto é, comparativo real dos custos, bancos tradicionais têm isso, aqui você tem, só que eu já entendi rápido a proposta de valor. E basicamente você tem uma IA. Cuidado aqui assim com os clientes, você tem que pôr isto com dados reais, só para deixar aqui a dica. Mas é bom para você olhar, ver o mockup, ver o que é que você gostou versus o que é que você não gostou, e a partir de ver o que é que faria sentido para você melhorar, editar, mudar as cores, ou, no caso, pôr aqui assim a identidade, no caso do Nubank, e com isso você tem uma nova página que foi feita literalmente aqui em 10 minutos. O que volta aqui no ponto. Com isso, você consegue pôr uma campanha live. Vai ter que, obviamente, fazer uns refinamentos lá junto com a IA. Só que para mim vem a parte mais importante, que é, depois de você ter um projeto, o custo de fazer o segundo projeto, terceiro projeto, quarto projeto, você tem uma queda no retrabalho. Então o que acontece é, antes você não tinha a habilidade de fazer plantas em escala. Agora você simplesmente abre lá o TurboFlow, você começa a gravar os projetos. Então, por exemplo, eu vou pegar nisto aqui, vou aqui assim em projetos, eu tenho agora aqui assim isto que eu fiz, eu vou simplesmente clicar e eu vou numerar a versão de stacking do projeto que eu fiz. Eu vou por aqui assim, V1 underscore Nubank.
Então eu sei, Fred, que eu fiz a versão número um da casa. E a partir daqui o que eu faço é pego no que está aqui, reviso isto, tenho novas ideias, adiciono novas ideias, ajuda-me demais ver as páginas criadas e ter novas ideias e começo a fazer stacking de ideias. Só que cada vez que a gente faz isto, a gente está a consumir prompts. E como consome prompts, você vem aqui em projetos, aliás, aqui em novo TurboFlow, e você tem aqui o económetro, que ele vai dizer exatamente quantos prompts é que consome cada projeto e quanto é que a gente já economizou. Então, no caso, ele está a dizer aqui assim, meramente demonstrativo aqui o exemplo, que é, fizemos um GTM de assets, aliás, primeiro a gente fez lá o helicóptero, certo? O de vendas. Ele diz que consome 3 prompts e no total a gente consumiu 3 prompts. Só que depois a gente fez uma viagem de 64 prompts. Fez um projeto de GTM Assets de 64 prompts. Tem aqui quanto é que consumiriam os outros. Então a gente fez dois projetos e na largada economizamos 189 horas ou 24 dias porque a gente fez 107 prompts no caso do Nubank. Aí dependendo do plano, dependendo do que você tiver, pode ter mais ROI, menos ROI, enfim. Isso depois é ser editado e revisto por você. O ponto aqui é campanhas live mais rápido, menos retrabalho e muita economia de tempo. Então você criou o DNA institucional e com isso você agora tem alguns benefícios. Menor CAC, maior LTV, menos retrabalho, mais estratégia, mais conversão e potencialmente até um melhor valuation. Por isso, tem aqui a explicação completa do conceito de Turbo Teams quando você usa e opera Turbo Flows, junto com aqui assim toda a infraestrutura de inteligência estratégica, que são exatamente todas as perguntas certas que durante 10 anos a gente fez para os diferentes clientes da Shift. Se não está claro esse slide, eu vou deixar mais claro. Do lado esquerdo temos a IA conversacional. É quando o seu time usa o chat GPT solto, cada um do seu jeito e sem padrão. Resultado, a IA é genérica, é inconsistente e tem pouco reaproveitamento. Do lado direito você tem os TurboFlows, que é onde a gente cria os contextos para IAs com 101 prompts conectados e o conhecimento da empresa ele fica ativo 24/7, não está perdido em silos. E no centro está o objetivo. Turbo Teams é uma IA com DNA institucional, tem um contexto diamante, economiza até 150 horas, você coloca campanhas no ar em 48 horas e que reduz 50 a 70% do retrabalho. Na base, tem a receita, desculpem, que é o seu contexto diamante, os seus super prompts e um custom GPT, e é isso que transforma a IA genérica numa coisa que é específica, leia-se o volante do Max Verstappen, ou se preferir, o AI CEO, CMO e CSO 24 horas. Case Studies. Temos aqui o exemplo de Filipe da Bicorp. Ainda recentemente, aqui em São Paulo, eu fui visitar o Filipe e tivemos na Bicorp e ele transformou 8 páginas em literalmente 178 páginas e mais do que a velocidade, é palavras dele, nota 8, ok? Em termos de qualidade. Porquê que isso é importante? Porque além da velocidade, passou a ter o quê? Consistência absoluta em todos os materiais, memória institucional que sobrevive à rotatividade, acesso democratizado ao conhecimento, zero rebriefings de novos materiais. Ou seja, o Filipe começa a fazer stacking de projetos e a velocidade a que ele trabalha passa a ser insana. Se quiser, leia o resto, não vou entrar aqui nos detalhes, vou sim é passar ao próximo, que é o mais importante, que é você entender o nível de maturidade de IA da sua empresa. O que acontece é, existem 6 fases. Na fase um você decide quais é que são as IAs e os LLMs, ou seja, é como você ir no stand de automóveis e você dizer, vou comprar uma Ferrari, uma Porsche, uma BMW, uma Mercedes ou um Fusca. A questão é, diferentes carros têm diferentes propósitos para diferentes objetivos. Uma SUV, por exemplo, você usa para montanha. Para a cidade, será você usa uma Fusca ou uma BMW, não sei, o que você quiser. O facto é que diferentes carros vão ter diferentes propósitos e você tem que saber quais IAs escolher, se é o ChatGPT, o ChatGPT, o Gemini, o Grok, etc. Quando chega no prompt, você tem que criar conversas que usem super prompts. Quando chega no contexto, você tem que resolver a precisão. E quando chega nos agentes de IA, você tem que automatizar as tarefas. A partir tem a questão dos multi-agentes, que é a automação de áreas, e depois tem o modelo como serviço, que é a automação da empresa. Aqui a gente tem custom build. Aqui basicamente é a solução que a gente tem hoje, TurboFlow AI, Turbo Flows e Turbo Teams, e você consegue ter isso. Se não está claro, fase 1, 0 e 1 você usa o ChatGPT solto, pode usar Turbo Flows para acelerar. Na fase 2 e 3 você tem processos mas não escalam, pode meter Turbo Teams. E na fase 4 e 6 você quer automação, coloque Custom Build. A partir daqui a gente viu o produto funcionando. Eu vou explicar porque é que isso funciona. Gente, é bem simples. A gente passou de uma máquina de escrever lá para um computador. O que é que mudou? A habilidade de clonar literalmente um Word file. Ou se você preferir, no passado você tinha uma máquina de calculadora, certo? Depois passou a ter o Excel. O que é que mudou? É que o Excel passou a ter fórmulas. De tradução para IA, você passou a ter prompts. O que acontece é que depois houve alguém, no caso o Steve, que pegou e disse: não, não, a gente vai pegar em tudo o que a gente tem e a gente vai colocar na realidade isso tudo dentro de apenas um celular.
E aí ele criou o iPhone. O que acontece é, a gente está a habilitar a possibilidade de você fazer stacking de projetos, poder voltar, poder editar e poder exportar os resultados para você não ficar dependente. Porque amanhã o que acontece é, o Gemini ou as outras IAs, eles fazem upgrade do modelo. Você pode pegar num projeto que está aqui já gravado, ok? Você vem aqui em projetos, tem aqui assim lá o projeto Nubank, entretanto o ChatGPT decidiu fazer upgrade de qualquer coisa, você pode vir aqui, clona, gera de novo, a gente no nosso back, a gente vai atualizar, obviamente, os modelos e depois você pode usar o que está aqui. No caso, a gente está usando o Claude, em alguns casos, outros modelos. Enfim, a gente usa os modelos mais populares e reforço, a gente só utiliza dados que são os dados que você já permite serem disponibilizados para os LLMs através do robots.txt que você tem no seu site. Por isso, só usamos dados públicos, não fazemos raspagem de mais nada, é só dados públicos. Então, se você entender bem aqui a maturidade, você tem que entender, onde é que você está nesse slide, porque aqui você quer resolver inteligência. Como é que você faz isso? Usa o ChatGPT, o Claude, o Gemini ou o Grok e você vai ficar bem servido. Ah, mas eu quero um hub. Uso o Adapta, ou uso, por exemplo, o Abacus, que você vai ter a possibilidade de fazer routing, que é, no fundo, é ir mais direto a outras IAs a partir de apenas uma interface. Ou é mais ou menos como um celular que tem dois chips. É meio que parecido o conceito. Aqui você tem TurboFlow, aqui tem todas as IAs que você pode usar para texto, imagens, vídeo, música, voz, enfim. Tem isto tudo aqui listado, pode fazer pausa do vídeo, pode ver o que é que funcionaria para você. O mais importante é você começar a usá-las. Então, o que a gente diz é, na fase um, você tem IAs, você escolhe o LLM, tem um objetivo que é usar Generative AI, que é um texto que gera outro texto, ou alguma coisa que gera alguma coisa. A partir daí a limitação é você tem que escolher um LLM. Você vai ter que, como solução é rota de LLMs, ou se preferir como automação, o routing, que ajuda demais a fazer isso. Quando você faz isso, você a seguir tem a parte dos prompts, que é como é que você passa a usar bons prompts. Você usa bons prompts se tiver uma boa anatomia de prompt definida, que é isto. Tem que ter o cargo, tarefa, contexto, raciocínio, formato e output e condições stop. A partir daí, o que a gente recomenda é tente transformar um prompt num super prompt. Para quê? Para ter uma estrutura diamante. Porque ao fazer isso e criando estruturas diamantes, você consegue acelerar demais toda a criação de prompts. Vou dar aqui um exemplo básico. Vá no promptcowboy.com.ia, se não for a memória. Aí você diz, quero produzir uma pizzaria de um restaurante com clientes com fome e à espera lá fora. Ele vai gerar este super prompt, você simplesmente pega, vai depois aqui assim no Canva, tem aqui a possibilidade do Canva AI, você faz copy-paste do prompt e ele vai gerar essa imagem da pizzaria. Então você não sabia fazer imagens e agora sabe fazer imagens, não sabia fazer super prompts e já sabe fazer super prompts. A partir tem a fase 2, que é você fazer bons prompts de chat. Para isso, o que é que você quer? Tem que usar um chat básico, o objetivo é usar a inteligência conversacional, só que a limitação é a engenharia de prompt. Aí como é que você faz melhores prompts? Tem algumas opções. Cursos de IA, GPTs personalizados, ou você usa o Prompt Cowboy como automação. Atualmente a nossa plataforma já tem isto, você pressiona um botão e ele já otimiza tudo. A próxima é resolver o contexto e a precisão. Como é que você faz isso? Coloca contextos que a gente chama contextos diamante. Então, para depois fazer o quê? Gerar um super contexto. O que é um bom contexto? Em vez de ser, por exemplo, software financeiro ou software de gestão para empresas, ou nós somos um software financeiro que automatiza cash flow, você começa a enriquecer o contexto ao ponto de ter um briefing que é exatamente como o que a gente viu do Nubank, é ultra completo. Se você fizer isso, você passa a ter bons contextos. O seu benefício é ter um chat avançado, não básico, mas avançado. Para ter um chat avançado, você vai ter que fazer o load, como a gente chama, dos volantes, para ter contextos personalizados. Para isso, a limitação é que você precisa de engenharia de contexto. E a engenharia de contexto é boa, mas a solução que a gente encontrou aqui para resolver a questão a questão de fazer a produção em escala, no caso a gente viu aqui a inteligência estratégica como um gap de mercado e no caso como automação estamos a usar o TurboFlow AI para contextos. Resolveu isso, agora só falta resolver os agentes. Então o que acontece é, muitas empresas dizem que os agentes não funcionam, mas na realidade elas não resolveram a questão do contexto. E aí dizem que não tem contexto e aí o agente não funciona e meio que a coisa vai e volta. Você tem na realidade que resolver a questão do contexto. E só passando aqui assim algumas coisas sobre a parte agentes. Quando você faz no ChatGPT, você mete uma pergunta e gera uma resposta, certo? Você pode ter um workflow que é um documento de legal que você sobe e pede uma instrução, mas também vem uma resposta. Você pode depois automatizar o workflow, que é já fez de 100 documentos, faz upload de mais um documento, só que agora você já tem tipo 10 regras documentadas e meio que sobe
o documento do contrato, o documento com as regras, faz uma pergunta e gera o quê? Uma resposta. A diferença do TurboFlow AI para os agentes de IA é a seguinte. Os agentes de IA, você define, 3, 5, você define alguns inputs, só que ele tem liberdade guiada para resolver o problema. Que é diferente do TurboFlow AI, que você põe 3, 5 inputs, ou um conjunto de contextos que gera outro contexto, e ele vai depois passar a régua de forma fixa para gerar os outputs de GTM. Por isso é uma liberdade que não é guiada, ela é fixa. Então, isto é o que muda e agora veja se faz sentido. Você pega num helicóptero, o helicóptero vira depois um avião, você pega num contexto, vai, por exemplo, num JForm da vida, onde você consegue usar agentes, faz upload nas bases de conhecimento dos contextos, ou, por exemplo, vai em outras ferramentas como o Intercom, no caso para suporte, e qualquer ferramenta de IA que tenha a possibilidade de ter base de conhecimento, você faz upload e já saiu voando. A partir daqui, veja se faz sentido tudo o que a gente falou, que é você vai resolver o problema do Custom GPT, que é, hoje os dados não são 100% precisos, você vem aqui e pergunta qual é o meu ICP. Ele vai dizer, ele vai, por exemplo, no meu caso, na minha conta de ChatGPT, ele vai dizer, com os dados que ele tem, ele vai dizer que o TurboFlow AI tem esse ICP. Só que muitas vezes a gente quer uma pergunta em cima de outros dados. O que é que você tem que fazer? Vai ter que criar um AI CMO, você vai ter que personalizar, aqui assim, ou customizar ou anexar um bom contexto enriquecido, você vai ter que definir depois um nome, uma descrição, vai pedir para rolar e executar um prompt. Você vai depois fazer de novo a pergunta, fez o load de bons dados, por exemplo, no caso aqui é um projeto de weight loss, ou seja, de perda de peso, ele já começou a definir aqui exatamente a idade, o sexo, o rendimento, a educação, localização. Começa a dar uma coisa muito mais relevante. Psychographics, os dores, motivadores, padrão de comportamento. Então, assim, se você quiser adicionar um volante ao seu negócio, TurboFlow AI. Quer precisão, contrata a gente. Basicamente é isso. E mais, você pode depois usar o Gamma para literalmente criar um Google Drive cheio de Words ou de PPTs. Então, veja se está claro. A gente consegue, através do contexto diamante, fazer com que você tenha o máximo de aproveitamento aqui dos motores. Você já viu todos as IAs que pode usar e meio que resumindo. Os TurboFlows é um motor de geração de plantas, ou seja, é o stack, é o engine, a infraestrutura, é o carro de Fórmula 1. O TurboTeams é o resultado que você quer, que é o seu time operando IA de forma muito mais consistente. Para isso, é aquilo que a gente já falou. Pegue lá no TurboFlow Processor, tem lá aqui assim a nossa forma de executar GTM, é só ir clicando e abrindo, vai copiando os prompts e vai validando um por um. Viu a imagem da pizzaria? Olha aqui alguns detalhes. Como é que você faz bem uma pizza? Você prepara os ingredientes, coloca a pizza no forno, atende clientes e depois é simplesmente contratar e escalar. Como é que você faz isto aqui? Passo 1, preparar os ingredientes. É mais ou menos como a Thermomix. Não sei se você conhece. Você joga aqui um monte de ingredientes e já vem pré-pronto. É isso que a gente faz. A gente pega numa mais de 80 ingredientes de GTM, a gente combina os ingredientes e disponibiliza os ingredientes já personalizados, customizados, como você preferir, para você fazer copy-paste e não ter que entender de engenharia de prompt, conseguir rapidamente gerar o máximo de informação relevante e a partir daí você consegue ter uma experiência que é ultra dinâmica, sem ter que pagar para ter um engenheiro de prompt, leia-se 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, sem ter que pagar um engenheiro de contexto, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, 300 mil ou meio milhão por ano, e com isso você começa simplesmente a pegar no que lá tem, a apresentação de investidor, crie, por exemplo, aqui mockups de landing pages. Isto são exemplos de páginas que a gente fez com o Lovable. É só você ver que eu dei o exemplo no lado do Nubank, mas tem outro tipo de páginas. Já ter feito mais de 200 projetos no Lovable, só a brincar aqui assim a fazer projetos. Faz copy-paste, também dá para fazer páginas de squeeze, leia-se páginas que só pede o nome e e-mail. Quero criar imagens, que é uma coisa que tem aqui. Como criar 10 imagens, 10 a 40 imagens em minutos. Abra o Canva AI, clique, ou seja, vá no Canva, que tem essa feature que é o Canva AI, clica em criar imagem, começa a fazer copy-paste dos prompts de imagem que a gente tem e começa a fazer o que a gente chama criação por destruição. O que é isso? Quando você faz o load aqui de um prompt, automaticamente o Canva vai fazer 4 imagens. E se você usar, por exemplo, os prompts que são gerados, os prompts de imagem que são usados, por exemplo, com o TurboFlow AI e-commerce, ele gera um monte de prompts de imagem, um monte de roteiros de vídeos, que você pode simplesmente fazer copy-paste, abre o Canva AI, coloca aqui diretamente o prompt e ele vai gerar 4 imagens, umas melhores, outras piores, mas a questão é que com um volume de 40 imagens você consegue facilmente escolher 4 que eventualmente façam sentido e faz delete do resto e está tudo bem. E é assim que você começa a fazer com que o júnior performe como um sénior. Mas eu também quero fazer prompts de imagem. Não tem problema. Desculpe, de vídeo.
pegue nos prompts de vídeo, suba e no final você vai ter vídeos. Eu penso que tem aqui um vídeo básico. Isto é um exemplo de um vídeo que a gente rolou para humanos para um projeto só de demo de perda de peso. Vai ter vídeos melhores, vai ter vídeos piores. O ponto é, use e veja depois o que é que faz sentido para o seu caso específico. A partir daqui, tem coisas como, por exemplo, quero criar um mock-up de produto digital. Eu fiz um exemplo só, peguei no HBO Max, de novo, exemplo meramente ilustrativo. Não estamos a endossar HBO Max, é óbvio que eu gosto de ver filmes, como qualquer cidadão normal. O meu ponto é, fizemos isto meramente para efeitos demonstrativos, de você entender que pode fazer isso para os seus clientes, caso os clientes sejam Nubank, sejam HBO Max, etc. A partir daqui, dá assim para criar bases de dados. Isto é um exemplo de login, que ele tem o meu perfil, a assinatura e continuar assistindo. É bizarro o que dá para fazer com isto, aviso. Se você usar esse prompt e clica, ele demora 1 minuto e 30 para gerar tudo. Você pega, clica, exporta, vai num Word, vai dar entre 30 a 80 páginas que você vai ter que depois lentamente ir copiando e colando no Lovable para ele ir aceitando as instruções. Enfim, quero criar um processamento de marca, quero um pacote de identidade de marca, quero criar um plano de mídia de Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, TikTok. Gente, é só ir lá, clicar aqui nas opções, ir no Gama, reforço, no futuro vai ter aqui um botão a dizer quero gerar apresentação de PowerPoint, você vai clicar e vai gerar isso automaticamente. Ele vai criar um plano de Google Ads, isto é um exemplo de dieta, plano de LinkedIn, plano de TikTok, plano de Meta, e no próprio Meta ele vai dizer qual é que é o budget, qual é que é quanto é que você deveria, quais é que são os interesses que você deveria usar nas campanhas, o que para mim é ótimo, quer dizer que você já pode passar para a agência ou para o seu time interno já em inteligência. Vai dizer o que é que são, o que é que seria o texto de topo, meio e fundo do funil, e você pode pegar naquilo, analisar e subir. Então, eu pessoalmente eu gosto bastante, e não termina aqui, você pode fazer apresentações de venda, você pode criar mensagens para o LinkedIn Outbound, você pode depois criar estratégia operacional em 10 minutos, enfim. Se você economizar 150 horas por projeto por mês por time crítico, isso são potencialmente FTEs, leia-se colaboradores o tempo inteiro, de capacidade que é liberada, mas sem você ter que pagar por mais custo fixo, leia-se sem ter que aumentar o headcount. Se você tivesse que gerar um projeto de cada um dos motores que a gente tem no TurboFlow, você, no fundo, ir gastar esse tudo prompts, atualizando, aqui diz 101, mas já são na realidade 104, e basicamente você tem aqui assim, ó, 5 projetos, você conseguiria economizar 280 horas, 36 dias e por 223 prompts. Só que, gente, tem pessoas que usam o Assets, tipo eu, em doses que são desproporcionais, se você preferir. E a partir do que acontece é, você se fizer 10 projetos só de avião, lê-se Assets, você vai economizar automaticamente 1499 horas. A gente fez um benchmark com o ChatGPT, já gravamos webinários no passado a passar a fonte. Você pode clicar aqui para ver a referência, está tudo documentado, é só clicar, vai abrir uma janela. Eu vou clicar isto só para ficar gravado, mas basicamente você clica em novo TurboFlow, você vem aqui em detalhes, tem aqui, assim, por exemplo, Assets, você clica aqui e vai ter a referência exatamente de como é que a gente chegou nesses números. Tem aqui a fonte ChatGPT. Eu não vou entrar nos detalhes, mas sabe que está tudo documentado para, ou seja, teve racional para como é que a gente chegou nesses números. A gente não chutou, tem racional. A partir daqui entra o exemplo. Você quer ver um avião a sério? Olha um exemplo. Este não é de Nubank, mas é da Red Bull que a gente fez. De novo, exemplo meramente ilustrativo. Quisemos fazer um projeto da Red Bull para diferentes países. Então a gente colocou e fez um projeto Assets e diz, em inglês dos Estados Unidos, nas settings, Red Bull Ideal Customer Profile. Red Bull's ideal customer is predominantly a young adult between, e tem aqui a idade. Português do Brasil. O cliente ideal da Red Bull é predominantemente um jovem adulto de 18 a 34 anos. Espanhol, Espanha. Red Bull ha cultivado um perfil de cliente ideal que transcende fronteiras geográficas. Depois tem francês de França. O cliente ideal da Red Bull é tipicamente um jeune adulto. E depois tem aqui assim a idade. Você pode depois ir para o alemão. Red Bulls idealer Kunde ist typischerweise Schweiz. Bom, aí tem aqui a idade e peço desculpa, mas o meu chinês não é assim tão bom. Tem chinês simplificado. Você tem depois a parte Índia da Índia. Tem o Bengali do Bangladesh. Você tem árabe na Arábia Saudita. Tem inglês do Reino Unido só para fazer aqui 10 projetos. E no final você fez então 10 projetos. Mais de 101 prompts por cada projeto. Vão ser 1010 prompts. Você economizou 188 dias. 1499 e pode mostrar isto ao seu CFO que ele vai agradecer. Por isso a gente fez isso só para você poder mostrar internamente a economia de tempo. Veja então se ficou claro. Você não precisa de 2 anos para aprender tudo sobre IA. Antes você tinha que pesquisar, definir objetivos, planear, fazer canais e plano e depois desenvolver o criativo, lançar a campanha, monitorar e analisar, certo? A primeira parte você escala com inteligência estratégica.
você lança a campanha, monitora e analisa. É meio que sintetizando, é por aí. Se calhar você passa de 5 pessoas, no caso de startups, para uma ou duas pessoas, e a partir daqui entra a definição do fluxo de trabalho. Só para deixar claro, o TurboFlow AI, que é a parte de fazer o botão, ok? A parte inicial, é 50% do trabalho. Você tem depois que usar as outras IAs para poder fazer lajes, ou seja, quer fazer um Lovable, é um andar. Quer fazer outro projeto Lovable, outro andar, o que você quiser. Mas depois você pode fazer novos projetos e, enfim, a coisa só avança. Vai ter sim intervenção humana. Cliente, o ser humano vai ter sempre 25% de trabalho. Tem 9 idiomas, 45 países, 9 tons de voz. Acho que está claro, dá para customizar o tom de voz. Então, como é? Antes 5 semanas, agora 2 ou 8 horas por campanha. 48 horas no máximo, diria, mas mock-up em 10 minutos, mas depois tem leve edição. Antes 8 passos, agora 4. Antes era foco no tático, agora é mais no estratégico. Antes era devagar, agora é rápido. Antes idiomas limitados, agora 9 idiomas, 45 países. Antes capacidade limitada, agora significativamente melhor. Antes você perdia espaço e ia ficar para trás em IA, agora é uma solução moderna. Então, o que você está a comprar é uma transformação. Primeiro a gente coloca o GPT, depois coloca os ativos de assets onde você precisar. Se você não tiver ativos, a gente gera em 10 minutos e os prompts você passa a ter muitos super prompts e super contextos para poder usar. Então, é tudo visual, é copia e colar, é simples e fácil, é uma experiência no code. Eu espero que você tenha gostado aqui nesta apresentação. Demoramos mais ou menos uma hora. Se você tiver dúvidas, pode conversar com a gente no WhatsApp, é só fazer aqui o scan e a gente começa logo a responder às suas dúvidas. E próximos passos aqui, um workshop de 3 horas em que a gente mapeia o seu DNA institucional, um diagnóstico gratuito, é só agendar um call, a gente vai calcular o tamanho da dor específica no seu caso. A gente viu no caso aqui assim do Nubank, acho que era 1 ou 2 milhões, se não falha a memória. No seu caso pode ser que seja 10, pode ser que seja 20, eu não sei, a gente vai ter que descobrir. E uma demo personalizada, a gente faz isso com o seu contexto, é só agendar usando esse link e pode também usar aqui que eu lhe passo o link no WhatsApp, como você preferir. Queria agradecer a sua participação aqui nesse webinário e tenha um excelente dia. Muito obrigado e é só nos contactar.